11h50, suspeito do crime de estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil em Rio Branco. Repórter Luan Rodrigo chegando com os detalhes na tela. Quando nós estamos aqui na DECAV, você já imagina o tipo de história que a gente vai relatar para você. Dessa vez, mais uma criança, na época que esse estupro de vulnerável aconteceu, uma criança de apenas 11 anos de idade. A história é um pouco complicada, mas era o seguinte: um homem, ele era casado com a mulher e essa mulher já tinha uma filha de 11 anos na época, em 2020, de um outro relacionamento. Eles se juntaram, começaram a morar juntos. Só que um tempo depois, esse homem começou a molestar a criança, passar a mão nas partes íntimas dela e assim por diante. A partir daí, houve a denúncia, houve uma outra pessoa envolvida também, que essa criança chegou a comentar e assim por diante, e até que isso chegou no conhecimento da mãe. A mãe pegou e veio até aqui onde nós estamos, a sede da DECAV, para fazer a denúncia, relatar aquilo que a filha dela, de 11 anos, uma criança de 11 anos, havia relatado, que o padrasto dela estaria ali passando a mão nas partes íntimas dela. Mas aí, a gente sempre relata para você que aqui na DECAV existem os psicólogos que realizam o atendimento. E é aí que a situação fica pior, porque aos psicólogos aqui da DECAV, essa mesma criança de 11 anos relatou que o avô de consideração dela, um homem de 65 anos, também já havia molestado ela, passado a mão nas partes íntimas dela e até tentado tirar a roupa dela. Eu me refiro ao avô de consideração porque ele não era avô de sangue, era apenas também padrasto da mãe dessa criança e por isso a gente se refere a avô de consideração. Delegada Carla Fabiola, infelizmente quando a gente vem aqui é para trazer esse tipo de caso bárbaro e uma denúncia que foi feita resultou na descoberta de 2 homens, tanto o padrasto quanto o avô de consideração, realizando o mesmo ato contra essa criança. Isso mesmo. Quando a vítima chegou aqui à delegacia, foi registrada a ocorrência pela mãe da criança. Quando ela foi ouvida pela psicóloga, as psicólogas têm um atendimento todo diferenciado justamente para verificar se tem algum outro tipo de crime que a criança possa ter sofrido. Durante essa conversa, a criança, na época dos fatos com 11 anos de idade, ela relatou que também o padrasto da mãe dela também estava molestando ela, tinha tocado nas partes íntimas da criança, bem como obrigava ela também a tocar nas partes íntimas dele. Então, através desses fatos, a gente já instaurou um outro procedimento com relação a essa criança vítima e aí agora representamos pela prisão preventiva e agora ele está preso. A gente se refere só ao avô de consideração, que houve essa prisão preventiva, mas em relação ao pai, quais são os passos que estão sendo dados em relação ao que foi constatado de atos que ele realizou? Com relação ao padrasto da vítima, ele já foi indiciado e está encaminhado para o judiciário. Já vai ser até feita a audiência dele e esperamos que seja condenado também. Uma correção muito pertinente, delegada, que realmente trata-se de um padrasto e o avô de consideração. Agora, delegada, é importante a gente sempre frisar, e toda vez que a gente vem aqui, a gente não cansa de reforçar isso. Qualquer sinal de uma criança, estranheza, que se desconfie de algo, é importante procurar a polícia, como esse é um caso que infelizmente dá o exemplo de um caso revelou uma outra situação também inimaginável. Isso mesmo, às vezes os parentes, os familiares, as pessoas próximas nem sequer imaginam o que está acontecendo dentro de casa, né? Então, assim, é muito importante que qualquer tipo de mudança de comportamento da criança ou do adolescente, que vocês conversem com a vítima, caso ela se sinta um pouco mais retraída, que venha aqui na delegacia, registre a ocorrência, que a gente tem os profissionais adequados, tanto assistente social quanto psicólogos, para conversar com essa criança e com esse adolescente. E assim, em seguida, fazer os exames, um exame de corpo de delito no IML, né? Esse caso aconteceu no ano de 2020, só agora foi expedido o pedido de prisão preventiva, porque justamente existe esse trabalho minucioso de investigação para realmente a polícia dar o passo correto. A prisão aconteceu no bairro Santo Afonso. As imagens são de Maris Oliveira, Luan Rodrigo, aqui da DECAV, para o Gazeta Alerta.